Olá pessoal, tudo bem por aí? Sempre essa falácia aparece. Uma velha falácia que é contada nas escolas, que é contada num monte de lugar e faz com que muitas pessoas inocentes acreditem nesta falácia, nesta mentira, que é o capitalismo que causa a pobreza, que é o capitalismo que causa a fome, tá? E não precisa ser muito inteligente, não precisa ser muito esperto para perceber que não é, tá? Tô dando uma ajustadinha aqui no meu suporte, que é a minha Airfry. Olha só. E o exemplo que eu vou dar, você vai ver em qualquer município. Nos 5.570 municípios brasileiros, isso acontece. Eu vou contar uma história para vocês. É uma história baseada em fatos reais, tá? Eu vou evitar falar quem é, porque um amigo já estava chegando no fim da carreira, era um grande executivo, tinha acumulado um bom patrimônio. E ele contando para mim, né, que o sonho dele era voltar às origens, de quando ele era criança, no interior, o avô dele tinha um sítio, e o avô dele produzia as coisas no sítio e saía para vender isso na cidade. E ele achava legal que o avô punha aqueles negócios lá na época, numa Kombi bem velhinha que ele tinha lá, num carro, eu não lembro, ele falou o nome de um carro que eu nem sei que carro que é, algum carro da época velho. Ele produzia, punha na caçamba do carrinho dele lá, né, uma combinha, um carrinho velho, e levava isso para vender na cidade, parava o carrinho na praça lá, vendia os produtos dele diretamente à população e não tinha problema. E o que ele fez? Se aposentou, pegou uma grana, foi para o interior, qualquer cidade do interior pequena, ali na casa dos seus 50, 100 mil habitantes, e começou a produzir. É claro, ele é um homem inteligente, bem sucedido, ele foi fazer muitos cursos, ele foi aprender, ele foi descobrir qual era o melhor produto que tinha para ser plantado naquela região, naquela época, qual a época correta, sabe? Aprendeu a fazer análise do solo. Então ele mesmo ali plantava ali as coisas, cuidava, como uma forma de distrair a cabeça, de se ocupar o dia inteiro. E resolveu vender os produtos muito mais baratos, que eram vendidos nos supermercados, na praça. Sabe o que aconteceu? A prefeitura mandou o fiscal da prefeitura chegou e apreendeu a mercadoria. Alegando que ele precisava ter um monte de licença, de certificado, disso, daquilo, de comprovante disso, comprovante daquilo, comprovante de um monte de coisa, um monte de burocracia, um monte de coisa. Aí ele foi lá, com determinação, conseguiu tudo. Pouco tempo depois, foram lá e apreenderam de novo. Disse que não podia vender, que só podia vender numa feira livre, não sei o que, para entrar na feira livre, que lá não era lugar de vender produto, assim, assado. Aí foi na prefeitura atrás de uma feira livre, sabe o que aconteceu? Você tem que esperar, porque os locais estão ocupados, não tem vaga na fila, então você espera. Você está percebendo que não é o capitalismo que gera pobreza, que gera fome, que gera miséria? É o Estado, é o município, são os governos municipais, os governos estaduais e os governos federais criando normas, criando regras, atrapalhando quem simplesmente quer ir lá produzir um alimento e vender diretamente à população de forma mais barata. Aí sabe o que ele fez? O que esse amigo fez? Como ele não conseguia vender os produtos direto à população, porque tudo isso que ele vai acontecendo com ele, tá todo esse trâmite, porque é o seguinte, ele falou, eu vou produzir, eu não posso ter prejuízo, porque o meu dinheiro uma hora acaba, e aí eu vou passar fome. Então ele foi lá para plantar aquilo ali, para cuidar da terra, fazer análise de solo, corrigir o solo, comprou a semente, comprou
o maquinário necessário para poder plantar, comprou as coisas, cuidou da terra. Ele somou, guardou todas as notas, todos os gastos e falou, olha, vou te dar um exemplo. Digamos que ele gastou 4 mil reais. Ele fez as contas e falou assim, olha, vou vender tudo que eu tenho por 5 mil reais. Se eu conseguir 5 mil reais, tá bom. Esses R$ 1.000, eu garanto que o ano que vem, mesmo que os preços dos produtos subam, que quebre algum produto, que quebre alguma máquina, quebre alguma coisa, eu tenho um dinheirinho reserva, porque eu vou ter que dar manutenção no maquinário, nas coisas. Então eu preciso guardar um dinheiro em reserva, tá? Olha só, ele ia vender tudo, ele ia vender por 5 mil reais, ia guardar, gastou 4 mil, ia repor o dinheiro que ele gastou, guardar mais R$ 1.000, para o ano que vem, sabendo que poderia ter alta de preços, conseguir fazer a mesma coisa. Ele não queria lucro para ele, o lucro dele, o pagamento dele era o prazer. Ele tinha prazer de vender os produtos baratos para a população que precisa de comida barata. Depois de toda essa burocracia, a gente tem que arrumar documento, pagar imposto disso, taxa daquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Os custos dele total saltaram de 4 para quase 7 mil reais. Aí ele foi ver e falou, para mim vender isso daqui agora, com mais R$ 1.000 em cima, garantindo que o ano que vem eu vou ter uma sobra para poder comprar as coisas, eu preciso vender no mínimo por 8 mil. Já estava chegando muito perto do preço que era praticado no mercado. A diferença é muito pequena do que se era praticado no supermercado. E ainda tinha a questão que os impostos que ele estava pagando, as taxas, poderiam aumentar. Porque ele sabe que o funcionalismo público todo ano tem aumento de salário. E para pagar o aumento dos funcionários públicos, precisa fazer o quê? Aumentar mais impostos. Então ele falou, preciso pensar bem de quanto eu vou deixar de reserva. Porque se pro ano que vem eu tiver que gastar 4 mil para produzir, pagar mais uns 3 mil de taxa, já vai dar 7. Preciso deixar pelo menos 1 mil ou 2 mil de reserva, porque vai ter aumento de tudo. Aumento de impostos. Já vai dar 9. Pô, isso aqui, no preço de mercado tá rolando na casa de 10. Eu corro o risco de não conseguir vender tudo, de ter prejuízo. Aí sabe o que ele fez? Pensando nisso, ele foi lá, pesquisou, foi atrás da certificação, transformou tudo que ele produzia em orgânico e agora ele vende a 20. Simples assim. Ou seja, o Estado pegou um cara e queria produzir. O Estado, quando eu falo Estado, são as leis, são os políticos, são os fiscais, são secretarias, são essa burocracia que existe dentro dos 5.570 municípios, dentro dos 27 estados e lá em Brasília. O Estado em si pegou um cara que só queria produzir alimento e vender barato, praticamente sem margem de lucro. Encheu tanto a paciência dele, complicou tanto a vida dele, que ele achou melhor, ao invés de vender um produto barato para o pobre poderia comprar lá 1 quilo de produto que no mercado ele pagaria 10, 1 quilo de qualquer alimento que ele produziu lá. Seja 1 quilo de batata que no mercado custa 10, o pobre poderia comprar 5. Aí o que ele fez? Tá bom, não dá para ser desse jeito? Eu vou vender orgânico. E aí o rico, com consciência social, vai lá e paga 20 no quilo de batata. Que por culpa do Estado era para ser vendido para o pobre. Vocês entenderam que o capitalismo não é o problema da miséria? Em todos os setores da economia brasileira,
todo mundo que produz alguma coisa tem que dar parte do que produz para o Estado. E quem paga essa conta é você. A fábrica que compra o trigo para fazer a farinha de trigo tem que pagar imposto, e muito. A outra fábrica que compra a farinha de trigo para fazer o macarrão paga mais imposto. O dono do restaurante que compra esse macarrão para te servir um prato paga mais imposto. A padaria que compra o trigo para fazer o pão paga imposto. Então, quanto maior é o Estado, mais imposto é cobrado, mais caro fica o alimento. E mais o pobre sofre para ter acesso a essas coisas, ao básico, ao arroz, ao feijão, às verduras, legumes, frutas, ao pão, às massas, à carne. Toda vez que o Estado fala, não, tem que ter regra disso, padrão naquilo, normatização não sei o que, exigência de não sei o que, vai criando um monte de regra. Isso vai cada vez mais encarecendo o produto para o pobre. O rico não sente. O rico que entra lá, não, olha, como é que pode? Alguém vai lá no meio do mato, planta um negócio lá e vem vender aqui na cidade. O que ele usou para plantar isso? Amor, carinho, dedicação, trabalho duro. Quem planta, eu conheço gente que planta. Trabalha 7 dias por semana, 365 dias por ano. Muitos fazem por amor, fazem por vocação, fazem pelo prazer. Só que o riquinho de apartamento, com vista para a praia, que mora em bairro nobre de grande cidade, não entende. Porque esse riquinho, por bobear, não sabe descascar uma banana. Quem descasca é a empregada. Põe a cortadinha no patinho em rodelinhas bem fininhas para ele não engasgar. A banana com um pouquinho de Nutella e um pouquinho de aveia. E é esse riquinho, burro, que acha, ai, o capitalismo manda as pessoas para a pobreza. Não, irmão. Quem põe a pessoa na pobreza é o Estado. Ficou claro? E se você não acredita no que eu estou dizendo, você que é de alguma grande cidade, o dia que você for para o interior, talvez ali você ainda consiga ver algum senhorzinho andando com um carrinho tentando vender mandioca que ele mesmo plantou. Algum caminhãozinho, uma combizinha velha, o cara tentando vender alguma coisa. Tentando fugir dos fiscais, tentando, rezando pelo amor de Deus, para não aparecer nenhum fiscal e tomar tudo que ele plantou e está tentando tirar um dinheirinho extra. E eu vou te dizer, quando vem o fiscal, a fiscalização, a polícia, e tira esse produto que ele tão suadamente plantou e só queria vender, para voltar para casa não é rico não, irmão. Às vezes o cara vai voltar para casa, sabe com quanto no bolso? Com 200 conto. O cara empurrou um carrinho de mão dele, às vezes por 5, 10 quilômetros, debaixo do sol com um carrinho de mão, para chegar na cidade e tentar ganhar 100 reais ali vendendo mandioca. Vendendo 20 quilos de mandioca por 5 reais o quilo da mandioca. E aí vem um cara ele está cumprindo ordens, tá? A culpa não é do policial, não. A culpa não é da polícia, a culpa não é do fiscal. A culpa é de quem faz as leis. A culpa é de quem fala, vai lá e toma o produto dele. E quem faz as leis são os políticos. É o Estado. Tá? É sempre o Estado que faz as leis. Que faz as piores leis possíveis. Sempre na boa intenção de defender os pobres.
E o que eles estão fazendo, por quê? Porque são pessoas que não pensam. Porque a maioria dos políticos, a maioria do político nunca foi pobre, nunca trabalhou, nunca pegou numa enxada. Não sabe quanto custa 1 quilo de feijão, não sabe quanto custa 1 quilo de batata, porque nunca foi lá e comprou. Tá? Então a culpa nunca foi do capitalismo. A culpa hoje da pobreza no Brasil e no restante do mundo é a culpa do Estado, das leis, de um Estado cada vez maior, exigindo mais impostos, exigindo mais dinheiro de quem produz. E quem produz precisa pagar esses impostos, precisa ter lucro para manter o seu negócio de pé. E quando chega um ponto que os impostos estão acabando com o lucro dele, ele muitas vezes prefere parar de produzir, pega o dinheiro, põe no banco, aplica e vai viver de renda, ou vai embora do Brasil, vai produzir em outro lugar, onde ele possa produzir com mais tranquilidade, vender e ter seu lucro. Porque essas pessoas dão valor no dinheiro que têm. Essas pessoas sabem como é difícil ganhar dinheiro. Já os políticos só sabem gastar. Para eles, quanto mais eles tirarem... Você acha que tirar dinheiro do empresário, ele não repassa no produto final? Repassa. Cobrar imposto, ele vai repassar? Repassa, vai repassar. Aumentar o imposto, aumentar a arrecadação, para aumentar o Estado? Uma hora o empresário desiste. Desiste do Brasil, como tantos já desistiram do Brasil. Porque tem muita gente pensando que a culpa é do capitalista. E não sabe, não aprendeu, é inocente. São pessoas que não aprenderam a verdade. São inocentes úteis, que não aprenderam a verdade. A culpa não é do capitalismo. A culpa é do Estado. Tá? Um abraço a todos.